Olá, meu nome é Pedro Gurgel, sou graduando em Engenharia Química na Escola Politécnica da USP e desenvolvi o trabalho intitulado Síntese e Caracterização de Catalisadores de Níquel Suportados em Nanotubos de Carbono, no Laboratório de Pesquisa e Inovação em Processos Catalíticos, orientado pela professora Rita Alves e co-orientado pela doutora Camila Kozanoy e professor Martin Schmoll. Nanotubos de carbono são estruturas tubulares formadas por folhas de grafeno e são promissores na área de catálise. Esses materiais vêm ganhando atenção como suporte para catalisadores, em especial nas reações de reforma do metano. O suporte catalítico por si só é inerte, mas ele tem um importante papel na atividade catalítica, seja pela dispersão da fase ativa ou na existência de alguma interação com os metais. E, nesse sentido, é relevante estudar esses suportes inovadores, como os nanotubos de carbono, que apresentam características eletrônicas interessantes ao catalisador e podem atingir propriedades excepcionais de forma composta. Por isso, apesar de metais nobres serem atrativos pela alta atividade catalítica, elementos mais disponíveis e de menor custo, como o níquel, podem atingir um alto desempenho quando suportados em nanotubos de carbono. Além disso, a curvatura das folhas de grafeno ocasiona diferentes efeitos quando as partículas estão localizadas na cavidade interna ou na parede externa dos nanotubos. Portanto, questiona-se como sintetizar os catalisadores metálicos suportados em nanotubos de carbono, depositando-se as partículas seletivamente na parte externa do nanotubo. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi a decoração da superfície externa de nanotubos de carbono com nanopartículas de níquel e a caracterização desses materiais. Foram produzidos catalisadores com teores de 10% e 20% em massa de níquel. Na síntese, os nanotubos foram funcionalizados com ácido nítrico e depois foi realizada a deposição do metal sobre a superfície externa. Para isso, primeiramente, a cavidade interna foi preenchida com um solvente orgânico, o etileno glicol. Em seguida, uma solução aquosa de níquel foi colocada sobre os nanotubos. Como o canal interno já estava protegido pelo solvente orgânico, as partículas de níquel ficaram somente na superfície externa. Após, os materiais passaram por secagem, calcinação e redução, e, por fim, foram caracterizados por área superficial e volume de poros, espectroscopia Raman, análise termogravimétrica, difração de raio-x e microscopia eletrônica de transmissão. Através da análise das isotermas de adsorção de nitrogênio, foram determinadas as áreas de 196 e 191 metros quadrados por grama para os catalisadores com 10% e 20% de níquel, respectivamente. Esses valores elevados podem ser atribuídos à funcionalização, que abre as extremidades dos nanotubos e aumenta substancialmente a área superficial. A análise termogravimétrica revelou a perda de massa na faixa entre 350 e 600 graus, demonstrando a estabilidade térmica do suporte. Já os resultados da espectroscopia Raman revelam que a quantidade de defeitos presentes nas estruturas dos nanotubos aumenta conforme aumenta-se a proporção de níquel, o que assinala a existência de uma interação entre o suporte e a fase ativa. Na difração de raio-x, foram observados os picos característicos de nanotubos de carbono multicamadas, o que significa que mesmo após passar por funcionalização com ácido nítrico e a calcinação, sua estrutura se manteve. Por fim, nas micrografias da microscopia eletrônica de transmissão, foi possível visualizar os defeitos e as dimensões características da estrutura dos nanotubos e também das partículas de níquel, as quais tiveram uma boa dispersão sobre o suporte e a maioria delas encontrava-se na parte externa dos nanotubos. Esses resultados sugerem que foi alcançada seletividade na localização das partículas, apesar de existirem possíveis contaminações do canal interno dos nanotubos. Concluiu-se, então, que o uso de solventes menos miscíveis pode ser uma melhoria no método de síntese, pois ao utilizar o etileno glicol para proteger a cavidade interna, ainda pode haver difusão da solução aquosa de níquel para o interior do nanotubo. Com as diversas caracterizações realizadas e suas interpretações, foi possível relacionar as propriedades dos catalisadores com o método de síntese, e isso gerou boas perspectivas para sua aplicação em reações químicas e para controlar e aprimorar esse processo de síntese. Agradeço a todos que contribuíram de alguma forma para esse trabalho e agradeço à FAPESP pelo auxílio financeiro na forma de uma bolsa de iniciação científica.